Depois de quase 2 meses de quarentena, a minha ficha finalmente caiu. Eu precisava fazer um vídeo falando sobre isso. Olá pessoal, eu sou Rafael Buarque Montenegro, sejam bem-vindos a Vida Universo do Mais. E esse aqui é o meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a pandemia, os efeitos, o futuro e sobre fichas caindo, certo? Antes de mais nada, eu não sou nenhum especialista no assunto da pandemia. Eu sou um jornalista que venho acompanhando mais do que gostaria as notícias e artigos e estudos que saem na mídia. Vou deixar na descrição todas as fontes de artigos, estudos e textos, enfim. Mas eu não sou nenhum especialista. Eu não sou médico, eu não sou biólogo, não sou infectologista, virologista, não tenho formação na área de administração de saúde pública. Então, eu estou falando aqui como um cidadão, como um jornalista, como um youtuber, das minhas impressões que eu venho sentindo nesses últimos 2, 3 meses sobre tudo isso que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil. E como eu falei no começo do vídeo, a minha ficha caiu, a última das fichas que precisava cair, ela caiu. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebo que tem muita gente que a ficha não caiu ainda. E tem muita gente, inclusive, entre pessoas que se acham esclarecidas, que acham que estão do lado certo ou que criticam o governo pela total inércia e irresponsabilidade com que ele está lidando com essa crise, mas que muitas dessas pessoas ainda a ficha não caiu totalmente. E é justamente por conta disso, por ver essas manifestações em redes sociais, por ter ido na rua na sexta-feira, dia 8, eu fui comprar meus remédios, e por ter visto uma multidão nas ruas de Campina Grande, na Paraíba, que é a cidade onde eu moro, para muita gente a ficha não caiu ainda. E eu acho que quanto mais rápido a ficha cair, mais rápido a gente vai entender e aceitar esse novo normal. Mas, começando pelo começo, a minha primeira ficha caiu no dia 15 de março. Estava em Recife ainda. Como vocês que me acompanham aqui no canal sabem, eu me mudei para Recife no final de janeiro. Lá eu consegui, com o apoio da minha tia, comprar uma câmera. Meu objetivo era trabalhar com fotojornalismo, continuar gravando vídeos aqui pro canal, começar a gravar o Histórias que Importam, aquele meu projeto de mini documentários sobre iniciativas que promovem uma cultura de paz, enfim. Esse era meu sonho, meu objetivo. Era o meu objetivo. Durante o mês de fevereiro, eu comecei a trabalhar numa fotoreportagem sobre a vida das pessoas soropositivas no estado de Pernambuco. O que me motivou a fazer essa reportagem foi a declaração do presidente de que pacientes soropositivos eram uma despesa para o Brasil. E para todas essas coisas assim que eu falar, eu vou deixar o link na descrição. E eu, motivado por essa reportagem, eu comecei a entrar em contato com os órgãos de saúde. Então eu cheguei a entrevistar o coordenador da Secretaria Municipal de Saúde do Recife para IST e AIDS. Entrevistei também a coordenadora IST e AIDS da Secretaria de Saúde do Estado. Entrei em contato com algumas ONGs que lidam diretamente com pessoas soropositivos, entre elas a GTP+, e a GESUS. Através da GTP+, a gente estava para marcar uma reunião com um grupo de pacientes soropositivos para me apresentar qual era o projeto. A ideia era fazer uma reportagem fotojornalística mostrando como é a vida delas, sendo portadoras do vírus, de que elas são pessoas, de que são seres humanos, que têm família, que amam, que trabalham. São portadoras do vírus, mas não são só, ou nem só a palavra, não são uma despesa. Até porque o cuidado dos médicos com saúde é um direito garantido na Constituição Brasileira e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então era isso que eu estava fazendo em Recife, mas no dia 15 de março eu tinha um jogo de futebol. Eu não ia jogar, eu ia simplesmente fotografar esse jogo para uma jogadora. Ela joga no Náutico, um time feminino do Náutico, e no dia 15 de março, lá no Estádio dos Aflitos, eu ia fazer essas fotos do jogo e fazer alguns vídeos dela jogando, para ela montar um vídeo para enviar para o staff de outras equipes, enfim. Só que aí no dia 14, no sábado, a gente deixou tudo combinado, mas na semana anterior a gente já vinha vendo notícias do vírus se tornando transmissão comunitária em São Paulo, Rio e depois Recife. E no final de semana, os jogos que aconteceram com portões fechados. E no domingo de manhã, ela me manda um WhatsApp e diz: olha,
não vai rolar. Vai ter o jogo, mas só vai entrar jogadoras e a comissão técnica. Família não vai entrar, a imprensa não vai entrar, torcedores não vão entrar. Vai ser tipo um jogo treino mesmo, só pra comissão técnica. Foi quando a minha primeira ficha caiu, foi quando eu percebi, opa, o negócio tá ficando sério realmente. Não que antes não fosse sério, não que eu não tivesse percebendo isso, porque eu vinha acompanhando já desde fevereiro, desde o final de janeiro, eu vinha acompanhando a questão do coronavírus. Primeiro o avanço dele na China, depois na Europa. Em março, lá no dia 15 de março, a situação na Itália já estava terrível. A situação na Espanha estava começando a ficar assim. E foi isso. Essa minha primeira ficha caiu. Então eu disse, bom, a coisa é séria, a gente vai passar pelo que a Itália está passando, vamos ter que fazer quarentena. Tudo bem, faz parte da vida, vamos tentar evitar o máximo número possível de mortes. É um vírus real, não é uma invenção chinesa, não é só uma gripezinha, é algo complicado. E comecei a fazer minha quarentena lá na casa da minha tia. Só que no final de março, as coisas não estavam melhorando. Pelo contrário, as coisas estavam começando a escalonar. Eu comecei a ficar com medo e resolvi voltar para casa da minha mãe e meu irmão, aqui em Campina Grande, para passar com eles. Porque eu tava vendo na TV, sabe, aquelas coisas da pessoa que adoeceu e teve que ir pro hospital e ficou completamente isolada da família e morreu sozinha ali no hospital sem poder ver a família. E a família não pôde velar o corpo, não pôde se despedir. Tudo isso era muito triste, eu voltei para casa. E desde então eu tô em casa, saindo pouquíssimas vezes só para ir ao mercado. E é isso. Por que eu tô dizendo então que a minha ficha só caiu agora? Quase dia 15 de maio, 2 meses ali depois que a minha primeira ficha caiu. Tô dizendo isso porque nas últimas semanas eu tenho visto o isolamento social descer completamente, seja em Campina Grande, seja no Brasil como um todo. Se você está acompanhando minimamente as notícias, você está vendo que o isolamento social no Brasil está decrescendo. Nunca chegou a 70%, que seria o considerado ideal, mas logo no começo ele estava ali na casa dos 50 e poucos, 60 e poucos. E isso ajudou a fazer o que a gente gosta de chamar de achatar a curva. Só que motivados talvez pela teimosia brasileira, talvez pelo discurso irracional e deslocado e pelo projeto maluco desse presidente, que incentiva as pessoas a irem para a rua em prol de uma economia que já morreu, o isolamento social caiu e com isso as pessoas voltaram para a rua. E nas últimas semanas as piores taxas de isolamento foram registradas Brasil afora. E na sexta-feira, quando eu saí para comprar meus remédios, eu encontrei o centro de Campina Grande cheio. E aí não é nada que eu li, foi o que eu vi. Com engarrafamento, com gente fazendo fila para entrar em loja de utilidades domésticas. Porque vale mais arriscar a sua vida ou a vida das outras pessoas para você comprar a porra do seu conjunto de copos. Então quando eu vi essas coisas, me deu uma revolta e ao mesmo tempo me fez perceber que a ficha dessas pessoas não tinha caído e que uma parte da minha também não tinha caído. Porque lá em março, no final de março, conversando com a minha tia, eu achava que em junho ia estar tudo bem. Eu volto a trabalhar, as coisas vão voltando ao normal em junho e volto a fazer festa, eu volto a trabalhar. E aí na quinta-feira, na sexta-feira, isso acontece. No sábado o Brasil ultrapassa os 10 mil mortos por Covid-19. Um número que a gente sabe que é subestimado, tanto o número de mortes quanto o número de casos. A gente sabe que é uma subnotificação gigantesca no Brasil, que a gente pode inclusive já ter passado de 1 milhão de casos. E aí finalmente caiu a minha ficha. A ficha de que a vida normal que a gente tinha antes, ela não existe mais. Porque aí eu vejo muita gente que eu sigo nas redes sociais agindo como se a vida normal ainda existisse. Ela tá só em suspenso, a gente só parou um tempinho porque a gente tá aqui nessa quarentena, mas a vida normal existe, ela é a mesma. Quando tudo isso acabar, vamos voltar pro bar, vamos se abraçar, se aglomerar. E o pessoal fica postando essas coisas de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, como se simplesmente a quarentena, sei lá, vai até o dia 1º de junho, chegou o dia 1º de junho, acabou a quarentena, voltou tudo normal, vamos todo mundo se abraçar, pro bar, pra balada, fazer festa. E não vai ser assim. Os estudos já estão apontando que jogos de futebol com torcida, não mais esse ano e pior, só quando tiver uma vacina. E daí é só a gente fazer um paralelo. Se jogos de futebol que tem aglomeração de torcida, só quando tiver uma vacina, outras coisas que tem aglomeração de gente também é capaz de só quando tiver uma vacina.
Então, ficando aqui em Campina Grande, aqui em Campina Grande tem a festa do São João, que é muito conhecida, que todo ano é entre começo de junho e começo de julho. Esse ano já foi adiada para outubro. Eu não vou afirmar nada, só que é muito improvável que tenhamos São João esse ano, mesmo sendo em outubro. É muito improvável que shows, festas com muita gente, casas de show, de balada, onde junta muita gente, voltem a funcionar antes da existência de uma vacina. E essa é a realidade, cara. Viver essa quarentena como se fosse só uma pausa na nossa vida normal é a coisa mais ingênua que a gente pode fazer. Porque essa quarentena não é uma pausa na nossa vida normal. Essa quarentena representa o fim da nossa vida normal. Ela é um interlúdio entre o que era a nossa vida normal e o que será a nossa vida a partir do fim da crise do coronavírus. E a crise do coronavírus não acaba quando passar a maior parte das quarentenas e o isolamento social se afrouxar. A crise do coronavírus ela tem 2 etapas para acabar. A primeira delas é o desenvolvimento de uma vacina, porque só com a vacina que a gente vai poder imunizar de verdade as pessoas e garantir que as pessoas não vão ficar doentes e não vão sobrecarregar os sistemas de saúde mundo afora. Então essa é a primeira etapa. Então se você está acreditando que em junho ou em julho sua vida volta completamente ao normal e você volta a fazer o que fazia antes, se encontrar com os amigos, se abraçar, se aglomerar, ir para praia, para show, ir para festa, ir para jogo de futebol, você está se enganando, sinto dizer, mas não vai ser assim que as coisas vão acontecer. Então a primeira etapa para que a crise do coronavírus passe é o desenvolvimento de uma vacina. Que embora o Trump esteja dizendo que até o final do ano tem uma vacina, entre acreditar no Trump e acreditar nos pesquisadores, é muito improvável que haja uma vacina ainda esse ano. O mais correto dizer, com todo o otimismo possível, é que daqui a um ano, no meio do ano que vem, entre junho e julho de 2021, essa vacina esteja pronta, ou seja, passou por todos os testes, foi considerada eficaz e foi considerada segura. E aí resta toda a logística de vacinar 7 bilhões de pessoas, ou pelo menos a maior parte dessas 7 bilhões de pessoas, que vai ser um desafio à parte. Então essa é a primeira fase. E a segunda fase é lidar com a crise econômica que vai se instaurar, que já está se instaurando no mundo inteiro, devido à pandemia do coronavírus. A economia brasileira já ia mal das pernas, o dólar já estava nas alturas, a reforma da Previdência já ferrou a vida de muita gente, já havia quase 12 milhões de desempregados e há estimativas de que esse número de desempregados pode chegar ao dobro, fora todo aquele exército de informais e de jovens que nunca conseguiram o primeiro emprego. Já há estimativas de que o PIB do Brasil pode decrescer até 5%. E nós já tivemos o índice de deflação, coisa que não acontecia já há bastante tempo. E que se continuar acontecendo é o primeiro indício de que o país está entrando numa recessão. A gente já viu matérias e mais matérias apontando que a Itália está na pior crise de sua história, a França começa a viver sua pior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E há articulistas, inclusive, que colocam a crise econômica pós-pandemia do coronavírus como a pior crise desde a de 1929. E eu não estou falando isso para você ficar em pânico, para você correr e fugir para as colinas. Eu só queria que as pessoas tivessem noção da realidade, tanto para que elas se protegessem, evitassem ficar saindo na rua e fazendo um monte de coisas que não é para fazer no momento. E óbvio que quem precisa trabalhar, tudo bem, mas eu vi um monte de gente na rua que não precisava estar na rua na sexta-feira. Então esse é o primeiro objetivo desse vídeo. O segundo objetivo é que as pessoas não sejam mais tão ingênuas. Entendam que a crise que nós estamos vivendo não é uma coisinha passageira de 3 meses, 4 meses e tudo volta ao normal. É uma crise cujos efeitos serão sentidos por anos ainda. E que tudo bem, a gente não precisa se desesperar, mas a gente precisa cair a ficha mesmo. Cair a ficha de que a baladinha, o São João, o jogo de futebol, a festa com aglomeração, essas coisas vão demorar um pouco a acontecer. Quando a quarentena acabar, não vai ser num passe de mágica que a nossa vida vai voltar ao normal. Acho que quanto mais rápido a gente entender isso,
Primeiro a gente vai tomar um choque, mas depois a gente vai perceber o que a gente precisa fazer, quem a gente precisa cobrar e que tipo de preparo a gente tem que procurar ter para sobreviver a tudo isso que está acontecendo agora e ao que ainda vem pela frente. É isso, pessoal. Eu precisava fazer esse vídeo, eu precisava falar sobre isso porque é difícil ver, sabe, muita gente, inclusive gente esclarecida, agindo de certa maneira como se ainda tivesse na vida normal, ou como se tivesse, ou como, sabe, minimizando o tamanho que essa crise tem e que ainda vai ter. Então eu sei que é uma puta de uma situação difícil. É revoltante ver as atitudes do presidente e do seu staff, das pessoas que estão ao seu redor, que minimizam essa crise, que zombam inclusive das pessoas que morrem, que no dia que o Brasil chega a 10.600 mortos, ele vai andar de jet ski, que tem uma fascista maluca como a Regina Duarte, falando os absurdos que ela falou. Isso tudo é revoltante, é estressante para quem não está trabalhando, como eu não estou, como minha mãe não está. Procurar terra nos pés e não achar, procurar dinheiro para pagar as contas e não aparecer, se cadastrar no auxílio no primeiro dia que o governo disponibilizou o aplicativo e mais de um mês depois não ter tido uma resposta, continuar em análise, precisar vender as coisas para cobrir as despesas mais simples. Isso porque a gente está numa situação relativamente boa, a gente não está passando fome, como eu sei que tem gente que já estava numa situação muito difícil antes e por conta dessa pandemia entrou na pior da situação que um ser humano pode estar, que é a de não ter o que comer. E ver que o governo não está agindo para socorrer essas pessoas, por incompetência, por falta de planejamento e por maldade. E não porque ele vai nos fazer um favor, mas sim porque ele vai nos devolver o que nós pagamos de impostos. É revoltante, é estressante, é triste, é deprimente. Toda essa situação eu sei que é. Só que ficar triste, deprimido, revoltado não vai mudar essa situação. Deixar que a ficha caia, pelo menos abre a nossa mente para o que nós estamos vivendo, para o que nós ainda vamos viver e quem sabe direciona esses nossos sentimentos para as coisas certas, para a cobrança certa ser feita. É isso. Eu desejo que você fique firme, eu desejo que você tenha força para passar por esse momento, desejo que você tenha saúde para passar por esse momento, que você tenha recursos para se alimentar, para pagar suas contas, para sobreviver a esse momento, que ainda vai durar um bom tempo, mas que a gente pode sobreviver a ele, fazendo o nosso melhor, lutando da maneira que der e se mantendo unido enquanto espécie humana. Porque foi dessa maneira que nós superamos todas as outras crises e se não houver essa união, essa vai ser mais difícil de superar. Um grande abraço, obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Nem sempre meus vídeos são assim, certo? Com esse tom bem negativo. Mas eu precisava fazer esse vídeo para, sei lá, para deixar registrado aqui. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.